Salve, salve nação rubro-negra! Aqui é o Bruno Godinho do canal Fla Nação e no vídeo de hoje nós vamos analisar o resultado final das eleições do Flamengo. Bom, o candidato Luiz Eduardo Batista, o BAP, venceu a eleição realizada ontem na sede do Clube Carioca na Gávea. Ele derrotou o candidato MGM, né, e também o candidato Rodrigo Dunchi, né? E foi eleito presidente do Flamengo no triênio 2025, 26 e 27. Bom, quem é Luiz Eduardo Batista, o BAP? Bom, muitas pessoas o acreditam como uma pessoa de personalidade difícil, um homem com visões muito à frente do seu tempo e também um homem que tem aquela vontade, aquela seara de vencer. Bom, Luiz Eduardo Batista, né, iniciou sua vida política no Flamengo no ano de 2009, mas foi anos mais tarde, em 2012, que a equipe carioca conseguiu reunir um grupo de empresários rubro-negros que queria, né, trazer o clube carioca de volta aos seus anos dourados, né? BAP integrou a chapa azul que venceu as eleições do Flamengo em 2012, né? E ele tomou posse como dirigente do clube em 2013. Aquela época, né, a chapa azul era formada por Rodolfo Landim, Rodrigo Tostes, Eduardo Bandeira de Melo, Valim Vasconcelos, toda aquela galera que queria mudar o cenário político do Flamengo que vinha combalido nos últimos anos. Bom, BAP, vamos pegar algumas informações aqui dele então. Ele foi presidente, né, da DirecTV e CEO da Sky, né? Ele foi durante 20 anos um homem muito importante no cenário corporativo, né? É um homem que tem muita persistência, é muito perspicaz também, eloquente e fala muito bem, né? Eu analisei alguns debates que ele participou, né, como candidato à presidência do Flamengo, apesar dos ataques, né, porque não houve propostas, né, mas o BAP, em outras entrevistas com a qual ele não estava sendo interpelado pelos opositores políticos, demonstrou bastante eloquência e principalmente estar bem consciente do seu modelo de governo, né? Bom, o que eu consigo me lembrar do BAP, né? Bom, o BAP, ele é um cara bem difícil, né? O BAP, ele esteve nas duas gestões, né, do Grupo Azul, digamos assim, vamos chamar de Grupo Azul, né? Esteve na gestão do Grupo Azul, né? Ele esteve na gestão do Eduardo Bandeira de Melo, né, no princípio, em 2013, né, foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, né, em 2013. Teve algumas divergências com o Eduardo Bandeira de Melo, com alguns outros dirigentes. Teve aquela polêmica, né, do preço dos ingressos, né? O BAP, ele era terminantemente contra ingressos baratos, né? E setores da torcida e da imprensa disseram que ele era um homem que queria elitizar o clube, né? Teve aquela polêmica do Fla-Flu, né, que ele mandou colocar num banner, né, no estádio: para de reclamar do preço dos ingressos, o Flamengo é mais forte por causa disso, e etc, né? E bem, o tempo passou e o BAP, né, acabou saindo do Flamengo na primeira gestão, né? Sendo que o Flamengo, naquela época, ainda estava querendo mudar de patamar, né? Estava querendo sair de um momento onde ele devia bastante e depois, consequentemente, pagando as contas para entrar na era Landim, né? Ele também ocupou algumas funções na gestão do Landim, né? Mas acabou também tendo desentendimentos com a diretoria e acabou saindo, né? O BAP, ele é uma peça importante dessa eleição, porque no momento em que as candidaturas foram registradas, saiu as notícias de compra de terreno de estádio, enfim, muita gente acusou o BAP de ser contra o terreno, né? E em entrevistas recentes, o BAP deu declarações dizendo que ele não é contra a construção do estádio, que ele pretende tocar o projeto adiante, mas que a diretoria Landim /Dunchi não apresentou nenhuma proposta concreta de captação de recursos para a construção do estádio. Vide que o presidente Rodolfo Landim, em algumas declarações recentemente, disse que os recursos serão angariados através do name rights, venda de cadeira perpétua e outros serviços do clube, né? Além do sócio-torcedor também, né? O BAP disse, né, numa entrevista, né, recentemente no Máquina do Esporte, que o Rodolfo Landim não deu dados exatos de onde viria o dinheiro, né? E que no programa de governo dele ele diria como ia conseguir, né? E bom, na gestão do BAP, né, você vê que vai ter a volta de pessoas muito importantes, como o Cláudio Petrokovic, né?
e vai ter também o retorno também do Rodrigo Tostes, também que foram muito importantes na gestão do Landim e do Bandeira de Melo, né? Bom, boa parte do pessoal, né, que integrou a chapa azul, né, vai estar com o BAP, e isso é muito bom, porque isso pode ser bom para colocar freio nas atitudes do BAP, porque, poxa, a gente sabe que o BAP ele tem uma personalidade difícil, né, e eu tenho preocupação com relação a isso, né, se ele tumultuaria o ambiente ou se ele ia se conter, né. Fiquei feliz também, né, que o BAP, além disso tudo, né, ele vai ter a participação do CEO do Google, né. Ele vai ter a colaboração do Fábio Coelho, né, que é o CEO do Google, né. E o Fábio Coelho é um homem que disse que é possível que o Flamengo fature 5 bilhões, né, de reais por ano, né. Bom, como vai ser feito todo o projeto mercadológico de desenvolvimento da marca Flamengo, a gente não sabe exatamente, mas o que eu espero, né, é que o Flamengo realmente tenha bastante recurso, né, para a próxima temporada, né. Eu ainda acredito, né, que não só a gestão do Flamengo, mas como tudo, né, no Flamengo vai mudar de um jeito ou de outro, né. Afinal de contas, as pessoas que estavam na outra gestão não estarão nesta, né. Então, acredito, né, que até a forma de pensar, o dia a dia do Flamengo vai mudar, né. E ele também disse que vai ter uma equipe de scout, vai ter uma equipe que vai cuidar melhor do departamento médico, vai renovar, né, o clube, né. E o Flamengo precisava disso, né. Não sei se o BAP tem a personalidade de um cara para liderar o Flamengo, afinal de contas o BAP é uma figura centralizadora no Flamengo, mas, né, eu acredito que o BAP é o candidato hoje que tem condições de assumir a presença do Flamengo e renovar os ares da equipe rubro-negra, né. Desejo muita sorte para o BAP, né. Bom, agora nós vamos falar do próximo tópico, o estádio. Bom, o estádio do Flamengo, né? Me preocupa um pouco como o Flamengo vai construir o estádio e manter a equipe competitiva, né? Afinal de contas, no último balanço do clube foi declarado que a equipe do Mengão, né, só teria 3 milhões de reais em caixa para dezembro. Vai ter adicionamento de receitas, por exemplo, da Copa do Brasil, né, participação pela posição no Campeonato Brasileiro, mais 50 milhões de dólares que a FIFA vai pagar pela participação do Flamengo no Mundial, né? Isso dá algo em torno de 300 milhões de reais, né? Mais a venda de jogadores, né? O Wesley é um jogador que vai ser vendido, né? Aproximadamente 30 milhões de euros. O principal interessado é o Tottenham Hotspur, né, da Inglaterra. Também tem as vendas do Fabrício Bruno, o Carlinhos também deve ser negociado, que vai aliviar a folha, né? Mas o que eu espero, né, é que o Flamengo, né, possa usar o dinheiro que ele vai arrecadar, né, nesse princípio de ano, né, com as cotas de televisão e etc, né, mas o dinheiro da Globo, né, tem isso também, né, e que ele possa desenvolver um projeto sustentável para o futebol e para o estádio, né. O Flamengo disse que o Flamengo na campanha, né, do Dunch disse que o estádio teria capacidade para 79 mil, 80 mil pessoas. Já o Rodolfo Landim não, porra. Já o candidato BAP disse que o estádio precisa ainda de um estudo de viabilidade, capacidade e etc, né, para que o clube não se endivide, né. Bom, vamos torcer para que o estádio seja tocado de maneira equânime com as finanças do clube e que o Flamengo não se endivide. A gente não quer ver mais o Flamengo endividado, né? Você pega o exemplo do Arsenal, né, que teve o seu estádio, o Emirates Stadium, e ficou anos sem disputar títulos importantes, só vivendo de Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, e não ganhou muitos campeonatos ingleses, né? Viu os rivais despontando no cenário inglês, né, e europeu. Eu espero que não aconteça com o Flamengo. Eu espero que o Flamengo realmente tenha solidez e liquidez para poder tocar o projeto tão importante que vai custar 2 bilhões de reais aproximadamente, né? Bom, a eleição no Flamengo, né, pelo que eu pude ver, né, na questão do estádio, foi muito dividida, né? E principalmente da parte de construção, né? A arquitetura ainda vai, o BAP declarou que vai ver a questão do projeto de arquitetura, se vai ser esse mesmo, se vai ter painel. Eu espero que não façam muitas modificações no projeto que foi apresentado pela chapa do Dunch, porque eu pessoalmente achei o estádio muito bonito, né? Eu espero que seja feito similar àquilo, né? Mas eu estou um pouco preocupado, confesso, com a questão das finanças do clube. Espero que o BAP consiga manter o clube forte para as próximas temporadas. Bom, vamos para o próximo tema do vídeo, né, que é
departamento de futebol, né? Quem é o homem escolhido para o departamento de futebol do Flamengo? É José Boto. José Boto é português, né? Nascido em Loures, Portugal, né? E ele fez carreira no Benfica de Portugal, né? E atualmente ele está na equipe do Osijek, da Croácia. Ele é o homem escolhido por Luiz Eduardo Batista, o BAP, para tocar o departamento de futebol. É o homem que vai profissionalizar o departamento de futebol, segundo o BAP. Eu espero muito, né, que o BAP consiga profissionalizar o futebol, porque o que a gente viu na temporada 2023-2024 foi um absurdo, né? O BAP ele precisa principalmente dar tranquilidade para esse profissional trabalhar também, né? Não é só chegar, botar o cara lá e começar a pressionar o cara porque ele está contratando A ou B ou C. Tem que montar uma equipe de scout, de análise de jogadores, resultados, etc. Foi o que ele prometeu durante a campanha, né? E que esse homem comandaria o futebol de cabo a rabo e que ele se reportaria a ele e ele não interferiria diretamente nas ações do novo comandante do departamento de futebol. Ele tomaria decisões pontuais ou em situações de emergência, né? Eu espero que ele cumpra a palavra dele, né? Porque o BAP é um homem muito centralizador, como eu disse anteriormente, e isso pode ser um problema a longo prazo no Flamengo, né? A personalidade difícil dele pode atrapalhar, né? Sinceramente, eu acho que é um bom nome, né? A gente tem que renovar o departamento de futebol do Flamengo. E, bom, ele tem boas referências no mercado europeu, né? Um profissional respeitado na Europa, né? Hoje ele está num time, não é tão grande no cenário europeu, mas ele pode ser muito útil no Flamengo, trazendo ideias e conceitos novos. Afinal de contas, o departamento de futebol do Flamengo, os profissionais de futebol do Flamengo não tiveram sequer anotações dos treinos do Jorge Jesus. Ninguém absorveu nada do que o Jesus trouxe de revolucionário para o Flamengo. E esse profissional, espero que traga revolução para o departamento de futebol, não só na maneira de contratar, mas também na forma de avaliar os jogadores, contratação de scout e por aí vai. Torço muito para que tudo dê certo no Flamengo, porque a gente está cansado de ver o time patinar e tropeçar na temporada, né? Torço muito para que o BAP e o José Boto possam fazer uma boa participação no Flamengo nesse triênio e, se por via das dúvidas irem bem conquistarem títulos, né? Eu acredito que sim, eles podem se reeleger na próxima eleição. Panorama geral da eleição. O candidato BAP, eleito, o novo presidente, teve 1.731 votos contra 1.166 do candidato Dunche. Ou seja, foi uma diferença de quase 600 votos, né? Isso mostra que a população, né, que está ali no Flamengo, né, os votantes, os aptos a votar, realmente queriam mudanças, né? E a gente viu isso de maneira bem direta, né? Não houve uma vitória apertada, houve uma lavada, né? Isso mostra que o cenário político no Flamengo realmente necessitava de mudanças, né? E vou falar para vocês, vai ter muito desafio no Flamengo, né? Os principais desafios no Flamengo, né? Acredito que o principal desafio no Flamengo vai ser a reestruturação do departamento de futebol e principalmente, né, a caminhada, né, que o Flamengo vai ter para entrar no caminho dos títulos de novo. Ele vai precisar de uma gestão competente e esse é o principal desafio. Vai ser manter um departamento de futebol vencedor, né, onde os jogadores são bem contratados, onde o time fique forte, vencedor, e que o time retome o caminho dos títulos, né, porque foi muito difícil ter que ver o Flamengo tropeçar nos últimos anos. Vai ser um desafio também, né, montar esse time com estádio, né, em construção. Isso vai desonerar bastante o caixa do clube, né? E eu acredito que o principal desafio do BAP vai ser vencer ele mesmo, né? Como a gente vem batendo na tecla nesse vídeo, ele é uma figura muito difícil, né? Mas eu espero sim que o BAP possa comandar a equipe do Flamengo de maneira justa e correta e que coloque a equipe no caminho das vitórias, né? O primeiro desafio do BAP, né, após a posse no próximo dia 18 de dezembro, vai ser a transição e reorganizar o departamento de futebol, sem sombra de dúvidas, que é o maior problema da equipe rubro-negra, né? O primeiro compromisso do Flamengo profissional no futebol vai ser no dia 11 de janeiro contra a equipe do Boa Vista, né, na estreia do Campeonato Estadual. E esse vai ser o pontapé inicial para o ano do Flamengo de 2025. Nós esperamos que o BAP possa, junto com o seu novo departamento de futebol e diretoria, possa trazer títulos para o Mengão. Bom, esse foi o vídeo, né?
Gostaria de pedir para que você curta, comente e compartilhe. Siga o canal Fla Nação no YouTube e nas redes sociais, né? No Twitter, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Saudações rubro-negras. Tchau, tchau.